Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Thales Casagrande, sou engenheiro de segurança aqui na Datadog e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise interativa de código. Então, dentro do Datadog a gente tem um módulo de YAST que ajuda você a detectar vulnerabilidades em tempo real, vulnerabilidades no seu código. Então, ele tem uma série de benefícios, eu já havia comentado alguns desses benefícios num artigo que eu escrevi, eh, falando, né, sobre como que funciona por trás dos panos aí, né, como que é a instrumentação dele, como que você habilita, mas nada mais nada menos é uma biblioteca, né, um componente que você coloca dentro da sua aplicação e esse componente ele vai analisar o tráfego e vai detectar vulnerabilidades. No caso do Datadog, esse componente, né, essa biblioteca, ela é a mesma utilizada pelo APM. Então, se você já tem o APM do Datadog, com uma flag a mais que um parâmetro que você passa, aí você já consegue ter essa análise de código em tempo real, certo? Bom, e aí eu vou mostrar um pouquinho falando especificamente dessa aplicação aqui, de como que funciona. Eu tenho um ambiente aqui, uma console de demo do Datadog, um ambiente que eu uso para brincar aqui. Então, tem essa aplicação bancária, e aí eu vou fazer login na aplicação. Então, o YAST detecta a vulnerabilidade baseada no tráfego. Então, se você tem um ambiente de teste, né, então fiz o login aqui com o usuário John, por exemplo. Então, consigo fazer as transações, consigo navegar, tudo. Então, botar aqui, mandar para Batman, arroba Batman, arroba Wayne.corp, Pix, e aqui mandar um dinheiro, pá, mandar uma graninha. Código de verificação, muito importante, feito. Então, basicamente o YAST ele detecta vulnerabilidade quando eu estou navegando na aplicação, quando a aplicação tem tráfego. E aí, ou você consegue gerar tráfego com um teste sintético de browser, por exemplo, ou se você já tem uma aplicação que está pública, né, que alguém está utilizando, ou um ambiente de teste, aí você também vai conseguir detectar vulnerabilidades. E à medida que eu vou navegando aqui, né, que eu acesso as páginas aqui, consigo fazer as transferências, vou olhando, né, toda essa aplicação, consequentemente, eh, já tenho o tráfego suficiente para olhar lá dentro do YAST. Então, mostrar um pouquinho como que ele pode ser habilitado. Então, aqui integrations, quando você vai instalar um agente, seja no seu ambiente de Kubernetes, por exemplo. Aqui a gente tem olhar uma visão mais profunda de a nível de infraestrutura, também monitorar e proteger as aplicações, e aqui tem Runtime Code Analysis. Então, com essa flag aqui, posso, que parte de instrumentação, né, colocar quais namespaces eu quero, mas basicamente ele vai passar esse parâmetro aqui, ó, vai habilitar também o APM. Se você já tem um APM, isso aqui não é necessário, certo? E aí, outras formas, né, outros ambientes, né, como Windows, Linux, enfim, o requerimento do YAST é a linguagem que você que tá utilizando, certo? Então, a gente já navegou aqui na página, vamos fazer um logoff aqui do nosso banco. Então, inclusive, dentro dessa aplicação do bancária aí que eu estou logando, eu tenho até uma vulnerabilidade de SQL injection, né? Então, a gente pode colocar aqui o login do usuário John, passar uma logar. Aqui a gente logou com o usuário Dave, né? Doug. Então, e aí como que fica isso lá dentro do Datadog? Então, aqui em Security, Code Security, eu tenho a minha visão de vulnerabilidade em código, aqui ó, análise estática,
E aqui os serviços que eu tenho que estão em execução e aqui em vulnerabilities e AST, eu consigo ver as vulnerabilidades sendo detectadas. Então aqui, por exemplo, o nome do serviço, né, que é esse nome aqui, DDASM em Security Bank, quais ambientes, né, então esses ambientes aqui são tags, né, variáveis de ambiente, que o Datadog usa para identificar onde você está rodando sua aplicação, né, e aqui o tempo de detecção, por exemplo, tempo de exposição. Então, a explicação da vulnerabilidade. Aqui, o YAST ele não precisa ter acesso ao repositório de código. A diferença é que se você tem acesso ao repositório de código, você vai conseguir ver lá no GitHub, por exemplo, a linha que está esse problema. Mas como o YAST ele está olhando o tráfego da aplicação, ele consegue ter um contexto, né, tem as informações, você consegue ver o arquivo, né, o método e também a linha onde está essa vulnerabilidade. Então, a requisição que ela desencadeou o problema, né, as informações para remediar aqui, né, então um passo a passo baseado na linguagem, e aí eu tenho aqui toda a informação, né, de onde, do meu stack trace, de onde foi encontrada a vulnerabilidade. E aí, se eu quiser olhar as requisições, né, com essa vulnerabilidade, eu também consigo. Então, a gente saiu lá de uma visão de vulnerabilidade, para cá para a visão das requisições, né, que minha aplicação está recebendo. Então, com isso, eu consigo ajudar o desenvolvedor a falar para ele, cara, ó, nessa linha aqui, nesse serviço tem a vulnerabilidade, né, então é de um serviço crítico, né, você consegue, dependendo do tipo da vulnerabilidade também, ter mais detalhes e outros módulos aí, né, que você tem executando, tem informação da infraestrutura. Então, de modo geral, essa era a ideia, mostrar um pouquinho como que funciona o YAST. Como eu comentei, né, a cobertura da WASP, né, então, por serviço, então, se eu tenho uma análise estática, eu olho o repositório. Aqui, como os serviços estão rodando, eu tenho uma visão em tempo real aí do que acontece com foco no ASP Top 10. Beleza, pessoal? Obrigado, valeu, até a próxima.